Continuando nosso 12º encontro do item 3 do Direito Econômico, Ordem Constitucional Econômico, Princípios Gerais, Ordem Constitucional Econômico, Princípios Gerais da Atividade Econômica. No passado a gente parou aqui o Princípio Constitucional Econômico da Defesa do Meio Ambiente. Vamos começar por ele. O Princípio Constitucional Econômico da Defesa do Meio Ambiente. Tal a importância do meio ambiente nos dias atuais que a Constituição Federal de 1988 a ele se referiu em vários dispositivos constitucionais, primeiramente no artigo 5º, inciso 73, no artigo 170, inciso 6º, e no artigo 173, parágrafo 5º, além do capítulo específico constante do título 8, artigo 225. Então a lei aí trata da defesa do meio ambiente no artigo 5º, inciso 73, no artigo 170, inciso 6º, no artigo 173, parágrafo 5º, além de um capítulo específico para o tema, no título 8, que é o artigo 225. Ou seja, assegura-se que todos têm direito de viver em um ambiente saudável, conferindo um dever de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 23, inciso 6 da Constituição Federal de 88. A defesa do meio ambiente é, sem dúvida, um dos problemas mais cruciais da época moderna. Os níveis de desenvolvimento econômico, acompanhados da adoção de práticas que desprezam a preservação do meio ambiente, têm levado a uma gradativa deterioração deste, a ponto de colocar em perigo a própria sobrevivência dos ecossistemas. É preciso estimular formas de consumo sustentável e de desenvolvimento sustentável, ou seja, práticas respeitosas do meio ambiente e que privilegiem a qualidade de vida. Fala-se em consciência ecológica, o que implica em providências ambientais verificadas na adoção de tecnologias com vistas à redução da emissão de afluentes por parte das empresas. Em países mais desenvolvidos, consumidores já interessam em saber da origem e processo produtivo dos bens que consomem. Tudo a evidenciar a intolerabilidade do modelo de crescimento econômico predatório, aquele que desconsidera as externalidades. O direito ambiental constitui odiernamente um microsistema próprio, a exemplo do consumerista, com toda uma normatividade a ele afeta, inclusive de nível principiológico. Vários são os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, cujo elenco ora se apresenta. Princípio da supremacia do interesse público na proteção do meio ambiente em relação ao interesse privado. Princípio da supremacia do interesse público da proteção do meio ambiente em relação ao interesse privado. Outro princípio. Princípio da indisponibilidade do interesse público na proteção do meio ambiente. Princípio da indisponibilidade. É um direito indisponível à proteção do meio ambiente. Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal. Princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal. Princípio da prevenção. Princípio da proteção da biodiversidade. Princípio da defesa do meio ambiente. Princípio da responsabilização pelo dano ambiental. Princípio da exigibilidade do estudo prévio de impacto ambiental. Princípio da educação ambiental. Princípio do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, as normas de direito ambiental possuem nítido caráter econômico. A própria política nacional do meio ambiente ancora-se em uma finalidade econômica, no sentido mais elevado que a expressão comporta. Desarte, é natural que a Constituição Federal preveja a defesa do meio ambiente no capítulo destinado ao exame dos princípios que regem a atividade econômica. A conjugação do econômico e do ambiental reconduz a que se tem entendido por desenvolvimento sustentável. Ou seja, a exploração econômica há de ser realizada dentro dos limites de capacidade dos ecossistemas, resguardando-se a possibilidade de renovação dos recursos renováveis e explorando de forma não predatória os recursos não renováveis, sempre no intuito de preservar direitos dos que ainda estão por vir.
Como já assinalei no passado, abre aspas, o modelo econômico atual invoca uma ideia de sustentabilidade, mas incorpora os valores da justiça social e do equilíbrio ambiental. O processo econômico, a bem verdade, tem uma dimensão fenomênica e recorrivelmente ecológica, pois está sujeito a condicionamentos naturais, limitações físicas e etc., que o homem não é dado elidir. É falso o dilema do antagonismo entre desenvolvimento e meio ambiente, na